Olá, bem-vindo à Ágora, eu sou o Lucas Nascimento e hoje eu tô aqui para poder falar um pouquinho sobre como a gente pode fazer para poder criar um personagem do zero. No meu caso, eu tô tentando fazer aqui um mascote, tá, para nossa escola, e eu escolhi o fogo do conhecimento, né? Então a ideia é fazer um fogo aí, talvez com uma carinha de sabido, algo do tipo. Eu ainda não tenho certeza do que vai sair, mas é bom vocês participarem desse momento agora para tentarem ver como é que isso vai se construindo, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei aqui algumas referências, tá? Eu peguei algumas referencinhas de fogo e tudo mais, mas eu acho que a gente precisa também de uma referência de expressão facial, porque aqui no caso tem esses três fogos bem invocados aqui. Tem o Calcifer, que é maravilhoso, mas que tá com uma carinha de assustado. Vamos procurar aqui por uma... Vamos no Pinterest, melhor da vida, assim. Vamos procurar uma coisa legal. Deixa eu ver aqui. Sábio. Tenho medo de pegar uma postura que seja muito... Como é que eu posso dizer? Muito soberba, tá? A ideia é tentar pegar alguma coisa que ainda seja amigável, mas que demonstre sabedoria, né? Não sei como é que eu vou fazer isso com fogo, que é um desafio muito grande. Tem umas posturas interessantes aqui, assim. Acho que esses olhos mais estreitados é bem comum de quem tem uma postura mais sábia, como se estivesse analisando algo. Né, sempre com umas pálpebras um pouco mais caídas, talvez eu faça algo parecido com isso. E eu acho que eu vou fazer alguma coisa no estilinho mangá, para poder ficar bem simpático. Vamos começar, antes de pensar nas expressões faciais, vamos tentar fazer alguma coisa aqui de rosto já, fazer já a princípio vai ser só uma chaminha mesmo, então vamos pensar em algumas possibilidades aqui. Deixa eu criar uma camada aqui, eu vou diminuir a opacidade, não, né? Diminuir o brilho dessa camada aqui. Jogar aqui uma luminosidade um pouquinho menor para eu poder trabalhar com contrastes, sempre é bom. Pegar um pincel um pouco mais quadrado, vai servir melhor para a gente poder definir uma silhueta para ele. Não que tenha muito como errar em silhueta, né, de fogo, né? A gente vai ter basicamente o mesmo padrão para tudo. A gente pode trabalhar mais alguma coisa parecida com isso. Porque o fogo, né? É importante que quando vocês forem criar os personagens de vocês, seja para ser um mascote ou seja para ser alguma coisa diferente disso, é importante que vocês pensem no porquê, tá? No porquê, porque fogo, por que eu tô escolhendo esse personagem aqui com essa característica? Porque eu gosto muito da ideia do fogo do conhecimento, né? Que é uma ideia que vem da Grécia Antiga e tudo mais, mas principalmente porque foi o símbolo, né, que eu escolhi para logo da Ágora, né? Então se a gente vier aqui na loginha da Ágora, a gente tem um fogo que eu acho que já tá pronto. Olha só, quem diria. Pera aí, vamos dar um print aqui. Vou copiar isso aqui para a área de transferência e jogar aqui no meu Krita. Eu acho que sem querer eu já tinha feito o mascote e eu não sabia. Será? Tá aqui, ó, eu tenho, né, mais uma referenciazinha aqui pro meu acervo. Acho que tentar fazer alguma coisa mais próxima disso pode ser interessante. Deixa eu ver aqui. Um foguinho mais arredondado aqui. Tá. Eu fiz a escolha do fogo, né? Porque o fogo desde sempre ele é símbolo do conhecimento do ser humano, tá? Seja desde o descobrimento do fogo, né, pelo homem, então tipo, né, a descoberta de que existe o fogo e que eu posso fazê-lo,
e isso desenvolveu novas tecnologias a partir dali. E até mais para frente, né, quando a gente começa a utilizar o fogo não só como uma ferramenta, mas também como elemento da nossa cultura, né? A minha esposa esteve aqui agora, ela falou a respeito das pessoas que se reúnem em volta da fogueira para poder contar histórias e falar de casos, coisas do imaginário, coisas da vida real. E no fim das contas, é isso que a gente tá fazendo, né? Quando a gente está trabalhando com arte, a gente está contando um pouco sobre coisas do nosso imaginário, coisas da nossa vida real. A gente está retratando coisas, passando conhecimentos adiante por meio das nossas experiências. E é meio que o fogo ele é meio que uma testemunha disso, sabe? Então, existem aqui algumas possibilidades, tá? Que a gente pode trabalhar em cima delas. Eu gosto disso daqui, mas eu tenho receio de ficar muito parecido com uma gota. Vamos tentar uma coisa um pouquinho mais ondulada. Tipo, talvez ainda mantendo um pouquinho do aspecto de gota, mas um pouquinho mais ondulada. Vai parecer um girininho, que também é legal se tiver essa silhueta de girininho, porque lembra um pouco a evolução, né? E é uma ideia interessante da gente ter. Vamos lá. Muito de criar personagem é uma parte de descoberta, tá? Você vai testando, vamos fazer aqui, vamos ver se isso dá certo, vamos ver se não dá. E aí, conforme você vai fazendo gradualmente, as coisas elas vão se acertando. Elas vão se acertando. E aí, naturalmente, a gente coloca aqui umas outras chaminhas aqui assim, tá? Se vocês tiverem dúvida quando forem fazer fogo, tá? Fazer o desenho do fogo, a gente pode ter basicamente a ideia de que você tem uns S's, né? Umas linhas em formato de S, e elas vão estar sempre subindo aqui assim, sabe? Então, para todas as chamas a gente faz isso, tá? Eu gosto muito também dessa ideia daqui de ter duas chaminhas assim, porque lembra bastante o ideograma de fogo pro japonês, se eu não me engano, que é isso daqui, eu acho, tá? Então trabalhar com isso daqui é interessante. Expressão a gente pode trabalhar depois, né? Eu tava preocupado aqui com as expressões faciais, mas eu acho que a expressão a gente pode trabalhar um pouquinho depois. O principal é a gente ter uma silhueta que seja agradável, né? Que seja confortável pra gente. Eu acho que eu tô bem perto do que eu quero aqui, tá? Eu tô muito na dúvida entre essas duas aqui, e essa aqui claramente seria mais fácil de se trabalhar, mas eu tenho receio de ficar simples demais. Vamos que vamos, vai dar. Eu acho que essa aqui embaixo dá mais possibilidades, tem um pouco mais de personalidade, né? Fazer parecido com o que a gente já tem é legal. Ela vai continuar parecida. Mas eu acho que essa aqui dá mais possibilidades pra gente. Então vou fazer o seguinte, eu vou deixar essas silhuetas aqui, né, como as possibilidades que a gente pode ter, e eu vou copiaressazinha daqui para poder trabalhar nela. Então vou colocar ela aqui, diminuir um pouquinho a saturação dela, ela não ficar muito evidente, porque agora a gente vai trabalhar por cima dela, tá?
A ideia de trabalhar com silhuetas é basicamente a gente poder pensar no que é mais fácil de ler, no que a gente olha de imediato e identifica que é, tá? Então, as possibilidades para essa silhueta aqui são muitas. Ela pode ser mais fofinha, ela pode ser mais agressiva, mas de um modo geral, a ideia aqui é que ela seja um pouco mais versátil, tá? Então eu escolhi essa que tem essas pontinhas aqui porque eu acho que ela pode dar uma versatilidade maior. Na hora de representarem, ela vai se tornar mais facilmente reconhecível. E naturalmente ela vai ter também esses dois foguinhos aqui, quase sempre, não necessariamente sempre, mas quase sempre é bom que ela tenha. E como é fogo, essa forma ela vai sempre variar, sabe? Então eu acho que variar esses formatinhos pode ser interessante. Por outro lado, essa outra aqui de cima também vai ter mais ou menos esse efeito e ela facilitaria muito na hora de variar. Eu fiquei muito tentado. Ah, que escolha difícil, que escolha difícil. Facilitaria muito animar ela seria muito fácil de animar, ela seria muito fácil de representar, tá? Vocês vão lidar com isso. Eventualmente, vocês vão ter duas escolhas nas suas mãos e vocês vão ter que escolher sacrificar uma delas para poder fazer suas ilustrações de um modo geral, sabe? É como criar um personagem com uma armadura incrível e ele tem... A principal arma dele é um super de um escudo, assim, gigantesco. Muito bom, muito legal. Só que quando você colocar o escudo no seu personagem, você vai ter que esconder a armadura, sabe? Então, ou arranjar um jeito de mostrar os dois, mas quase nunca dá pra você mostrar 100% dos dois quando você faz isso. Então, é muito de você escolher o que você vai utilizar e o que você não vai utilizar. Eu vou seguir... Eu acho que mudei de ideia. Eu vou seguir pelo lado mais simples, tá? Eu não vou usar essa daqui não, embora ela seja boa. Talvez a gente possa testar ela mais pra frente. Mas eu vou seguir com essa daqui. Eu gosto dela. Ela é mais simples, ela vai ser fácil de reproduzir e ela também vai poder ter pequenas variações, então não tem problema, tá? Vou seguir com essa ideia daqui. E ela parece mais fofinha também. Eu gosto disso, essa movimentaçãozinha lembrando um pouquinho a gota. Vamos lá. Talvez dê pra gente fazer até outros personagens mais pra frente, né? Ela me permite uma possibilidade de variações aí que é interessante, tá? Então eu vou utilizar ela, vou diminuir aqui um pouco, vou aumentar a luminosidade e diminuir um pouco a saturação. Por quê? Porque na realidade aqui eu quero trabalhar por cima dela e não só com ela. Deixa eu dar um Ctrl J para poder duplicar, Ctrl J mais uma vez e Ctrl J mais uma vez. Por que que a gente vai ter isso aqui? Para a gente poder ver algumas possíveis variações nela, tá? Então, vou selecionar todas elas aqui, vou juntar tudo na mesma camada. Então vou colocar aqui silhueta 1, silhueta 1. A gente vai trabalhar em cima dela, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vou pegar aqui um pincel um pouquinho mais escuro, um de rascunho, pode ser esse. Vou fazer um rascunhozinho aqui por cima dele. Então vamos lá, a gente tem o desenhozinho dela. Um negócio meio Digimon assim, sabe? Eu acho que fica legal. Isso tá me parecendo algum Pokémon que eu não tô lembrado qual é agora. Talvez o Celebi. Vamos lá, eu acho que isso aqui vai ser interessante. Deixa eu mudar isso aqui pra multiplicar. Fica bem escurinho, consigo ver bem. Deixa com uma boquinha bem grandinha assim, fica legal.
Eu acho melhor não colocar dente nele, pode ficar estranho. Sobrancelhinhas? Sobrancelhinhas talvez fossem interessantes. Ajuda da expressividade. Parece legal, parece legal. Vamos tentar alguma outra coisa aqui. Talvez seguindo por um outro caminho da forma. Por um outro caminho da forma, a gente teria... fazer um olho um pouquinho mais arredondado para testar as possibilidades. Não tenho medo de testar antes de fazer seu personagem. Eu sei que a gente costuma ter pressa para poder fazer essas coisinhas, sabe? Tipo, eu quero fazer um personagem, eu quero ver ele pronto logo. Calma, vai devagar. Você tem todo o tempo do mundo. Eu acho que isso aqui tá bem legal, cara. Esse daqui tá... Nossa, tá do jeitinho. Tá ficando legal, tá ficando interessante. Tá. Vai descobrindo as coisas, cara. É bem legal quando você consegue descobrir as coisas no meio do processo. É muito empolgante, assim. Então, vai se permitindo, vai se permitindo. Deixa eu ver como é que seria nessa vibe aqui, só que com a outra expressão. Vamos lá. Expressãozinha de... Acho que dá pra gente pegar e fazer uma meia pálpebra aqui, vai. A gente até insinua outra pálpebra lá em cima, né? A pálpebra lá em cima. Oi, amor. Sério agora? Nossa, isso tá ficando legal. Gostei, acho que cheguei no ponto que eu queria. Tranquilo. Acho que essa decisão aqui é a que tá mais legal. É a que tá mais interessante, né? Aproveitar mais esses ladinhos aqui do rosto dele. Claro que eu posso inverter essas posições e tudo mais, mas eu acho que aproveitar mais esse ladinho do rosto dele, colocar o rostinho mais pra cima do que para baixo, eu acho que fica interessante. Dá, obviamente, pra gente poder variar, né? E dá pra fazer ele meio que em 3 dimensões, eu acho que seria interessante. Vamos tentar trabalhar isso aqui. Eu gostei muito disso, gostei muito disso. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta interessante do Krita. Cadê? Experimento. Eu vou rodar essa assim. Uma outra coisa importante, enquanto a gente está trabalhando para poder definir aqui como é que vai ser o nosso mascote, tá? É que mascotes eles tendem a refletir primeiro, né, a ideia principal daquilo que você quer representar, tá? Então a Ágora, ela quer falar de conhecimento, ela quer falar de aprendizados e etc. Então eu eventualmente vou colocar alguns elementos que vão
vão ornar com isso, tá? Que vão ter essa sensação, vão passar essa sensação de você estar aprendendo alguma coisa, de você estar conhecendo coisas novas, enfim. E é uma escola de artes, então a gente vai ter que ter alguma coisa aí que tenha associação com arte. Talvez eu coloque um pincel para ele, sabe? Eu acho que pode ser interessante um pincel. Acho que talvez se ele tivesse bracinhos fosse ficar bem legal também. Nossa, isso tá muito virando um Digimon. E aí o que acontece? A gente tem também aqui, tem que ter também a ideia de utilizar formas que sejam mais, primeiro, simples de se representar e que passem um pouco do fofinho ali, sabe? Então, por exemplo, se a gente pega um mascote de um time de futebol, ele tem uma coisa mais fofinha, ele tem um designzinho ali que é mais acreditável, né? Aqui no caso tem... Deixa eu pegar aqui as referências, mostrar as referências aqui de novo. Ó, a gente tem aqui o Calcifer, né? Ele é um mascote do Hall. E ele é bem fofinho, ele tem tracinhos arredondadinhos, bonitinhos. No começo da animação ele apresenta uns traços mais pontudos e tal, mais perigosos, mas depois ele começa a ficar mais arredondadinho, mais fofinho, isso é bem legal. Aqui, por exemplo, a gente tem mascotes para jogos, né? Jogos tem muito daquilo da competitividade, de você estar ativo, e aí isso traz um pouco da sensação do rage, da raiva, da malícia, de pegar, de tentar ser mais esperto do que os seus oponentes, tá? E aí, naturalmente, isso por aqui ser, por exemplo, um logo para uma equipe, eu suponho, né? Ter essa agressividade para poder compensar, né? Para poder explicar um pouco dessa competitividade é interessante. Então, eles têm formas mais agressivas, traços mais pontudos e essas coisas assim que ajudam bastante na hora da gente identificar o que está acontecendo. Eu poderia, vou dizer o que eu poderia fazer aqui. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Deixa eu pegar de novo aqui o pincel que eu estava usando, que eu já não lembro qual que é aqui. É uma possibilidade eu fazer isso aqui, ó, por exemplo. Nada me impede de fazê-lo. Embora eu acho que nesse caso não vai ser tão interessante. Eu gosto da ideia dele ser só um corpinho. Mais pra frente eu posso pensar em alguma coisa que... Aliás, que ele ser só um rostinho, né? Mais pra frente eu posso pensar em alguma coisa que tenha a ver com dar um corpo pra ele. Mas por enquanto não é necessário, assim. Eu não acho que seja realmente útil pra gente fazer isso. Vamos tentar trabalhar nessa silhueta aqui. Fazer o seguinte... não, peraí, antes de tentar isso aqui, vamos ver como é que ficaria o bracinho dele. Um bracinho dele aqui assim. Show de bola. E aí eu acho que aqui tô fazendo tudo uma camada só porque depois eu vou refazer isso. Mas acho legal a gente trabalhar aqui. Vamos lá. Será que com tracinho de lápis fica legal?
fazer ele com a boquinha aberta aqui. E já dá pra gente fazer até usando esse vermelhinho que a gente usou lá dentro, a gente pode repetir esse degradê aqui na parte interna da boca. Eu acho que fazer alguma coisa para tentar simbolizar aqui meio que uma sobrancelha pode ser interessante, né? E claro que esse degradê ele pode ficar se repetindo em todas as partes do personagem e vai ficar bem legal. Porque fica bem visível, assim, fica bem plástico. Acho que eu preciso de um tomzinho mais escuro para poder separar uma coisa da outra. Nada preto ainda, eu acho que não convém colocar preto. A sobrancelha tá demais, eu acho que a sobrancelha pode ficar só vermelhinho. E pra gente poder dar uma finalizada aqui, eu vou pegar esse amarelo quase branco aqui e vou fazer o que seria o branco dos olhos dele. E meio que dar aquela finalizada. Posso fazer um highlightzinho aqui também. Olhos, colocar bastante brilho nos olhos ajuda a intensificar aquela sensação de que o personagem é fofinho. Dá pra escurecer um pouquinho. Salve. Então é isso. Acho que tá funcionando. É basicamente por esse caminho que a gente vai. E aí, tipo, isso aqui foi tudo feito do modo mais intuitivo, mais rápido possível, como se eu estivesse rascunhando num caderno, tá? O próximo passo agora é tornar isso oficial. Então eu tenho aqui o meu personagemzinho, ele funciona, as cores estão ok, as expressões faciais funcionam bem nele. Já estou feliz com isso. Eu posso variar o formato, que é muito bom, que é maravilhoso, porque, né, quando você não tem, né, braços, pernas e etc., variar formatos pode ser interessante para poder deixar mais intenso, né, as coisas que você está fazendo. Por exemplo, como seria se ele fosse desenhar? Eu pensei em duas alternativas. O que eu acho que ficaria bem legal, pra ser sincero. Na minha cabeça talvez esteja melhor do que eu estou conseguindo fazer. E isso é normal, acontece no processo de criação de personagens, tá? Muitas vezes o seu personagem vai estar muito melhor na tua cabeça do que de fato ele vai sair do papel. Beleza? Muito legal. Deixa eu então, por exemplo, vou fazer aqui. Então, porra.
Eu confesso que eu gosto mais da ideia dele utilizando a boca. Eu acho que fica interessante para poder fazer. Então faz o lápis aqui assim. Acho que eu gosto mais dessa ideia daqui. Então é isso. Eu acho que tá show. Feito isso, o que a gente tem que fazer é tentar cristalizar esse personagem, tipo, numa versão final dele, tá? Essa eu fiz toda baseada num rascunhozinho, fica muito bonitinho, fica muito legal. Vamos ver se a gente consegue manter essa naturalidade agora pra valer, né? Fazendo o personagem no resultado final dele, na finalização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa etapa aqui, que foi o rascunho. Vou dar um Ctrl G, clicar aqui em rascunho. Vou diminuir isso tudo aqui porque está muito grandão. Vou manter ele aqui em cima como referência para mim. Ou posso manter aqui do lado. Deixa eu manter aqui do lado. Vou pegar essas outras referências aqui que eu estava utilizando. Já não preciso mais delas, então vou deixá-las aqui ocultas. Isso é legal do digital, né? Você pode trabalhar com as referências ocultas assim e se você precisar delas em algum outro momento, você utiliza, se não, você pula para a próxima. E agora vamos criar o personagem. Eu quero fazer ele com diferentes acabamentos e vamos ver se ele funciona bem. Eu quero testar ele primeiro. Vamos definir o que eu quero testar primeiro. Eu quero testar Grayscale, então vou colocar aqui Grayscale. Acho que vale a pena a gente... Essa parte de pintura total a gente até fez. Vamos deixar aqui um rascunho. Vamos fazer aqui com Line Art. Vamos ver como é que isso funciona. Vou tentar não olhar para essa referência para ver se eu fixei bem como é que ele é na minha cabeça. Isso é importante, tá? Também você saber quais são as características principais do seu personagem e como ele é na sua cabeça. Isso te ajuda muito para você saber se você tá ou não aprendendo a fazer o seu próprio personagem. O que é muito comum para quem cria personagem, cria mascotes, é não saber fazer ele de novo em outras posições, por exemplo, tá? Isso é uma questão de estudo, você vai ter que correr atrás de fazer dessa forma. Então, vamos lá, vou fazer aqui um círculozinho, um métodozinho mais definidinho. Vou fazer um círculozinho aqui, faço o formatinho dele aqui de gotinha. Faço aqui as voltinhas. Tá fazendo gotinha demais aqui pra ele. Assim. Meio que umas folhinhas, né? E aqui a gente pode fazer quase uma letra C. Tá? Então eu vou ter aqui a linhazinha do rosto. A distância entre um olho e outra eu vou manter como a distância de um olho, que é o padrão do desenho, na verdade, tá? Faz o olhinho dele compridinho aqui, faz um Czinho pro outro lado. Acho que tá ok. Faz o roxinho, uma insinuação de sobrancelhinha aqui. Então, deixa eu aumentar esse tamanho de olho aqui que ficou estranho.
Vamos tentar dar uma refinada nele aqui. Parece um Zé Gotinha, com toda certeza. Mas depois que a gente aplica as cores fica mais fácil. Mais fácil identificar. Acho que eu vou tentar evitar ao máximo de fazer ele assim, sempre em gotinha, porque vai dar essa sensação de parecer realmente um Zé Gotinha e não é o que a gente quer. A gente não quer uma versão do Zé Gotinha. Reparem o seguinte, que eu peguei várias referências para poder fazer e elas servem para estar ali para caso eu precise de ajuda, sabe? Elas vão me guiar em algum momento, mas elas também estão ali para caso eu precise de alguma ajuda, para lembrar de cores e coisas do tipo. Mas não necessariamente para eu fazer igual, tá? Então vocês têm essa liberdade também de, se vocês quiserem fazer sem referência, vocês podem fazer, mas vai ficar um pouquinho mais complicado de ter ideias quando você não tem uma referência, tá? Então, pega umas referências, coleta algumas, deixa tudo separadinho, bonitinho ali. Tá, então, a escolha. Vamos fazer agora uma outra camada. Deixa eu copiar esse rascunho aqui, fazer melhor. Você vê. Aqui. Vou fazer... Dar um Ctrl E. Ctrl E? Não. Eu vou diminuir aqui a opacidade. Criar uma outra camada por cima. Então... Deixa eu ver errado aqui. Vou fazer um grupo para cada coisa, né? Que vai ficar bonitinho. Acho que aqui. Line art. Acho que line art e cores, eu acho que vai ficar legal tudo aqui juntinho. Tô achando que ele tá muito redondinho. Vou fazer aqui um pouquinho mais. Mais agitadinho pro lado aqui assim. Pronto. Acho que assim fica bem melhor, né? Vamos lá, vamos fazer aqui agora uma line art. Vou escolher um pincel legal. Eu não gosto de pincéis muito certinhos. Eu vou escolher esse daqui, que é um pincel mais irregular. Como ele tem formas muito arredondadas, convém que a gente faça o seguinte, que a gente use o estabilizador. Para evitar de tremer o pincel. Fazer para a boca dele aqui. Essas áreas grandes usar o estabilizador legal, mas para áreas menorzinhas, tá, o estabilizador pode atrapalhar bastante, tá? Então eu só uso nessas áreas maiores. Deixa eu colocar aqui pesado, tá? Isso aí, perfeito. Então a gente tem aqui uma line artzinha bonitinha. Vou colocar com cores também, tá? Pra já ver como é que ele fica depois. Aqui essa partezinha do olho, ela pode ser bem grossinha. E essa de baixo mais fininha.
Essa carinha aqui tá bem mais alegre, né? Mas vai ficar legal. Vou criar uma outra camada aqui embaixo, que vai ser a camada de cor. Tá, já deixar definida a paletinha de cor dele. Então, deixa eu pegar aqui as referências de cor que a gente tem aqui em cima. Tô usando o marrom aqui para não ficar muito marcado, tá? Com as cores um pouco, como ele é bem análogo, né? As cores dele são bem próximas umas das outras. Eu tô utilizando aqui o marrom para não ficar completamente preto, tá? Um marrom meio avermelhado para ele não ficar completamente preto, não ficar discrepante, sabe? Não ficar um negócio extremamente grosseiro. Ele vai ficar um pouquinho mais delicado. Daria até para deixar essa line art um pouco mais avermelhada, se fosse o caso. Show de bola. Vamos vir para a camada de baixo. Dou esse Shift Backspace. Eu acho que vou fazer com ele texturizado mesmo. Eu gostei do efeitinho texturizado no personagem. Vamos ver o que isso que dá. E é o mesmo efeito a gente vai repetir aqui dentro dos olhinhos. Uma outra camada só para os olhinhos. E o amarelinho aqui para fazer o highlight, tanto aqui na partezinha de baixo do olhinho para poder dar aquela vivacidade, quanto aqui no brilhinho, né, que a gente coloca por cima depois. Então a gente tem essa possibilidade aqui. Lembrando, se quiser, dá pra gente fazer o seguinte também, a gente pode vir aqui, ó, acrescentar mais um brilhinho. Eu acho que faz falta esse um brilhinho aqui. Faz muita falta esse um brilhinhozinho que sobra aqui, faz uma falta danada. Então, ó, show de bola. E por fim, pra gente poder acertar os olhos aqui, o branquinho dos olhos dele. Repete-se o mesmo processo aqui na chaminha aqui em cima. Acho que se eu pegar aqui, aumentar um pouquinho mais a luminosidade e a saturação, deixar um pouquinho mais avermelhado ao invés de marrom, acho que fica interessante também. Ele assim, sem a line art, fica melhor. É o que a gente chama de rendered. Então é isso, ó, quando você vai fazer, é legal você estudar, sabe? Tipo, ok, o que funciona melhor, o que não funciona, sabe?
E essas coisas ajudam muito na hora de você desenvolver seu personagem, pra ver o que fica melhor, o que não fica. Pega os detalhes, pega os detalhes. Aqui eu tô fazendo com um personagem mais simples, mas vocês podem fazer com personagens mais complexos da mesma forma, tá? A ideia aqui é fazer um mascote, mas se você vai fazer um personagem para quadrinho, se você vai criar um personagem para um livro, ou para o que quer que seja, a ideia principal é essa, você pegar, estudar as minúcias dele e aí poder trabalhar em cima disso, tá bom? Deixa eu tentar um grayscale, para já preparar para a versão renderizada. Vamos fazer um grayscale, tons de cinza, a gente pode usar aqui. O grayscale a gente começa com uma base e aí a gente vai trabalhar em cima dela. Eu bloqueei aqui a transparência para a gente poder ter uma ideiazinha melhor do que a gente pode riscar aqui e não vai ultrapassar para a parte de fora. Então, como já descrito, a parte do centro ela é mais clara, então vamos gradualmente trabalhar aqui essa passagem. Vamos fazer isso, mas vamos pegar o vai sair. Deixa que isso vai ficar só. Então, por exemplo, esse música então vai mais. E posso ter mais. Aí, tá bom. Então, vai sair aqui. Sai da... Vai fazer melhor. Vai deixar eu lá. Eu tô pensando lá. Qual que eu vou levar? Ele faz isso. Ele faz lá. Isso, mas eu vou falar. Eu vou ligar. Ele tá saindo. Ele vai lá. E a gente vai lá. Você sabe como é? Porra, eu peguei uma assim. Ele já volta com a baixa aqui, ó. Ele lá. Aí eu vou deixar ele. Você deixa ela que vai ser legal, que é são bem, acho que são pesquisas, né? Acho que foi igual por fim é isso, eu acho que tá bem ok. Vamos duplicar isso aqui. Deixa eu colocar aqui um outro nome, que é o... Vamos testar uma função do Krita, que é um filtro de mapa do gradiente. Vamos escolher as cores aqui que a gente tem. A gente coloca aqui as cores que a gente escolheu para o nosso personagem anteriormente e a gente vai acrescentando aqui as aplicações, né? Porque a gente vai criar uma espécie de máscara para ele. Então, vamos mudar aqui. Vou pegar aqui esse laranja, dá OK. A gente cria outro aqui para pegar esse amarelo, dá OK. E a parte mais clara, a gente vai pegar esse amarelo bem clarinho aqui e vai dar OK. Naturalmente não tá do jeito que a gente quer,
porque as opacidades estão diferentes. Então a gente seleciona aqui, a gente pode aumentar aqui a opacidade de todas elas, se for o caso. Aqui. E aumentar também a opacidade disso aqui em 100%. Ainda não está na cor que a gente quer. Tá? A gente vai mexendo nela aqui, quanto aparece de cada uma. Opa. Tome cuidado na hora de clicar para não fazer isso aqui que eu acabei de fazer, tá? Que é criar uma nova chave de cor sem querer. E ó, eu tenho essa máscara, se eu desativar aqui, ela vai mostrar o que está acontecendo. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir dar um Ctrl L e mexer nesses níveis. Por quê? Porque tem alguma coisa de errado neles. Eles não estão claros ou escuros o suficiente. Por conta disso, a máscara não está pegando 100% do que deveria pegar aqui. Algumas partes estão claras demais e podiam ficar mais escuras, outras muito escuras e podiam ficar mais claras. Então, enfim, a gente vai trabalhando mais ou menos assim e gradualmente a gente vai melhorando. Acertou mais ou menos o que a gente quer, show de bola, tá? A gente vem cá e a gente pode pintar por cima, tá? As partezinhas que a gente acha que poderiam ficar mais escuras ainda, a gente pode vir cá e dar uma escurecida nelas. Pintando por cima mesmo, como se estivesse tentando corrigir os erros, sabe? Então, ó, fechou. Vou precisar assim, quem vai ser? Então, eu tenho aqui, depois eu posso vir e pintar, fazer isso aqui diferente, tá? De várias outras formas, mas a ideia principal para o nosso mascotezinho, eu acho que está aqui. Acho que convém depois a gente vir e fazer alguns detalhes como, sei lá, vamos colocar aqui uns livros. E é legal, tudo em volta dele também tá iluminado de acordo com a iluminação que vem dele, né? Por exemplo, pode tomar para a folha, e claro, né, embaixo dele aqui a gente também tem a iluminação. Tudo em volta dele aqui é mais claro. Ao invés de ter uma sombrinha embaixo dele, a gente vai ter uma luzinha embaixo dele, que é bem legal. É isso, eu acho que deu pra gente poder finalizar e entender mais ou menos como é que funciona o processo de criação de um personagem, tá? A gente tem aqui o nosso personagem, o próximo passo é dar um nome pra ele. Eu sou péssimo com nomes, vou descobrir gradualmente o que eu vou fazer, qual vai ser o nome. Se pá, vai ter votação lá no servidor da Agora pra gente poder descobrir qual vai ser o nome desse personagem aqui, tá? Então se você não acompanha a gente no link que vai estar na descrição desse vídeo. E é nóis! Acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que isso tenha ajudado vocês a desenvolverem os seus próprios personagens, tá? Lembre-se que, tipo,
Para mascote é importante ter essa carinha mais fofinha, essas formas mais arredondadinhas, tá? E tentar passar a ideia, né, a ideia principal daquilo que você quer representar, tá? Tenha uma escalinha de cores, teste em outros estilos se possível, crie coisas diferentes, trabalhar com as silhuetas ajuda bastante. Seja lá como for, dê o melhor que você puder para poder fazer o seu desenho, faça com carinho e com calma e não tente fazer tudo correndo, né, tentando achar um resultado rápido para as coisas. Calma, vai devagar, gradualmente você consegue fazer um personagem interessante enquanto você está criando nesse processo, tá bom? Então é isso, se você tiver qualquer dúvida, não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo também, ou então de entrar em contato com a gente lá no servidor da Ágora, tá? Na categoria de desenho livre, a nossa sala onde a gente bate papo toda segunda, terça e quarta-feira, das 6 às 20 horas, das 18 às 20 horas, e é onde a gente consegue ter umas ideias, dar tutoriais, passar dicas, ou só bater papo, contar piada e ver memes novos, tá? Então participa com a gente tem uma livezinha lá toda terça, segunda e quarta-feira, e é sempre bom ter gente nova para poder participar junto com a gente, tá? Então é isso, eu vou finalizar por aqui, a gente se vê, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!